E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 2/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Argentino. Platense contra Unión Santa Fe. O Platense é o 12º e o Unión o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Platense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Unión venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 0-0. Palpites: casa vence, empate anula. Dupla chance: casa vence, empate. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Talleres Córdoba contra Huracán. Nos últimos 5 jogos, o Talleres venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Huracán venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-1 para o Talleres. Palpite: casa gol. Campeonato Colombiano. Santa Fé contra Desportivo Pasto. Nos últimos 5 jogos, o Santa Fé venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Pasto venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 empates e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano. 2 vitórias para o Santa Fé e 1 para o Deportivo. Palpites: casa vence, empate anula. Dupla chance: casa vence, empate. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Nacional contra Millonarios. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Nacional venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Millonarios venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos fora de casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, sendo 2 vitórias para o Millonarios e 1 para o Nacional. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato dinamarquês. Copenhague contra Nordisk Jylland. O Copenhague é o primeiro e o Nordisk o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Nordisk venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 4 vezes esse ano. 2 vitórias para o Nordisk, 1 vitória para o Copenhague e 1 empate. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol. Sevilla contra Osasuna. O Sevilla é o 12º e o Osasuna o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Sevilla venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Osasuna venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite: casa vence, empate anula. Dupla chance: casa vence, empate. Campeonato italiano. Roma e Atalanta. A Roma é a 13ª e a Atalanta a 2ª. Nos últimos 5 jogos, a Roma empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos como mandante e visitante, a Atalanta venceu os 5. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. 1 vitória da Atalanta e 1 empate. Palpite: fora vence, empate anula. Dupla chance: fora vence, empate. Campeonato Português. Porto e Casa Pia. O Porto é o 2º e o Casa Pia o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 empate.
Nos últimos 5 jogos, o Casa Pia venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-1 pro Porto. Palpite: Casa vence no ao vivo. Campeonato Turco: Fenerbahçe contra Gaziantep. O Fenerbahçe é o segundo e o Gaziantep é o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe ganhou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante ganhou 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Gaziantep empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, com 2 vitórias do Fenerbahçe. Palpite: Casa vence. Hatayspor contra Besiktas. O Hatayspor é o 18º e o Besiktas o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Hatayspor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 2-2. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Uruguaio: Maldonado contra Danúbio. O Maldonado é o 16º e o Danúbio o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Maldonado venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Danúbio venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória e 4 empates. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite: fora vence, empate e anula. Dupla chance: fora vence, empate. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Brasil Sub-20, final. São Paulo e Palmeiras. Palpite: fora vence. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.